Então, desculpe a pergunta, porque não entendi. Conforme a pergunta que eu li no Marco fez sobre esse Pedro, e a resposta que o senhor deu, o que eu entendi na minha... Quer dizer, então, que o Espírito vem aqui, nesse Pedro que incorporamos no mundo e tal, ou nós mesmos que estamos encarnados aqui, estamos só fazendo o que Deus quer, porque pelo que eu vi não faz nada mais do que isso. Querendo ou não. Uns De com bom boa grado. vontade e outros sofrendo. Bom, vamos mudar. Muito poucos com alguma vontade, a imensa maioria sofrendo. Quer dizer que lá no fim da história vai ser tudo como Deus quer, de qualquer jeito. Sozinho. Eu tenho essa. A questão é quanto vai buscar sofrer para compreender que não vai ser do jeito que você quer. O que você precisa passar. Então, que nem, vamos fazer exemplo desse Pedro. No fim ele é usado, assim, usado. Tá? Fazer o que é necessário. Ou nós também. E nesse ser usado, como você coloca, ele também passa por aquilo que precisa para compreender o que ele veio buscar. Sim. Se ele quer que seja rápido ou demorado, prova. Sofreu, né? Etc. Por isso que melhor seria que desencarnassem hoje. Todos. Melhor seria. Aí não contra... Como é que é? Luto vazio que de mim não esquece, me acende por dentro enquanto o mundo perece. O que é certo e o que é errado em um mundo tão injustiçado? Será que a culpa é realmente do encarnado? Quem é o culpado oculto transtornado? Será que Deus existe e é realmente bom? Porque será que ele não cura o mundo com todo o seu dom? Então Lúcifer é a única resposta. Pela liberdade da roda de Samsara eu aceito a proposta. Grande, foco, força criadora, macrocosmo excelente, fonte geradora. Entenda que sou apenas fruto do meio, como um espelho, e não vou deixar os outros me humilharem feio. Se eu cair para trás, você sabe o que tem que fazer. Sim, cair para frente, tu vai de boca. Né? A barriga puxa para frente. Leopoldo! Era isso que eu queria. Eu tinha duas. Leopoldo. É azul, né? Não. Sem gás. Olha o seu. Ai, vamos pegar. Eu vou pintar ele dessa cor. Fina. Ok, então ela fez isso com essa ponta. Ô mãe, a outra ponta dessa daí, o Heitor fez isso, ó. Empinou toda a ponta. Só que eu consegui arrumar. Deixa eu ver. Eu empinei. Nossa, que eu já arrumei. Essa daí que pintar forte aí, ela fica forte. Obrigada. Boa noite.
vocês estão com alguma dificuldade em relação às intempéries do planeta? É isso mesmo? Sim, frio e chuva. Né? Não se preocupem, muitos não vão ver um novo inverno. Fiquem tranquilos quanto a isso, então. Lindo, tu quer começar? Posso falar? Esse negócio de provas que se repetem, né? É aquela prova bem boba, mas é uma prova. Que se repetiu um dia, se repetiu no outro. Eu tenho que levar o lixo até a lixeira e eu abro a grade, o portão e dou 2 passos. E a cachorra quer ir ali, daí eu digo, bom, não dá problema nenhum ir até ali. Daí eu olho para todos os lados se tem alguma situação que pode acontecer e nada. Quando ela sai lá fora, aparece, os 2 dias consecutivos apareceu uma mulher com um cachorro. Daí ela avançou nesse cachorro e deu um forobodó lá. Daí as gurias não se chatearam tanto, mas a cachorra não me obedecia, né? Eu mandava parar, ir para dentro e nada, ela dele atacar. Daí é uma situação boba, corriqueira, mas surgiu do nada aquelas criaturas com aqueles cachorros, porque eu olhei, a rua é larga, não tem ninguém, pode ir, 1 segundo depois surge do nada uma mulher com cachorro e dá aquela situação, né? E daí, bom, é isso, esse assunto, mas a coincidência de um dia e no outro a mesma situação, como se tivesse um monte de mulher passeando com um cachorro na rua. Não é pouco, né? Mas coincidiu de se repetir o mesmo acontecimento. Sim, eu me chateei. Mas só parece uma criação de Deus ali, né? Ilusória, porque não tinha, daí a pouco tinha. Mas tudo bem. Vamos conversar sobre isso. Vamos. Você trouxe o tema à tona. Sim. O que você compreendeu? Eu não tenho controle nenhum. Porque mesmo que eu gerenciasse a coisa e tentasse conduzir para que não acontecesse a situação, ela aconteceu. E daí eu digo, eu jurei, Você já havia visto aquela fêmea e aquele cão antes? Não. Eles foram colocados Sim. ali exatamente no momento que você piscou. Daí eu jurei que eu nunca mais ia deixar aquela cadela pisar na rua, mas hoje já deixei. E no dia seguinte, por isso que não jure por nada, nem por ninguém, porque todo juramento é uma mentira. Sim, não tem controle, não tem nada. Tá. Engraçado, assim. Hoje, eu tava mesmo falando com o pessoal da Aliança Divergente, que eu disse assim, vai, não sei onde é que eu tô bloqueada. E eu tinha que resolver um negócio e fui caminhando e disse, Deus me mostra exatamente aonde eu tô, qual é o ponto que eu tenho que trabalhar ou ver que eu não tô enxergando. Cara, pois eu não fui me arrumar uma confusão na fila da Receita Federal. Aí me irritei, briguei, depois que eu voltei, eu disse, tá, eu pedi pra ver, né? A vida me esfregou na cara. Agora eu tenho que ir. Aí eu tava conversando com os meus amigos da Aliança Divergente, pensando sobre isso. Eu digo, bom, eu pedi pra ver, então... E o que é que você compreendeu do que você viu? E eu tô indo contra a minha natureza brigando, né? Porque essa raiva não é raiva, é a dor que eu não consegui olhar. Que eu tenho que olhar para ela e botar ela em outra perspectiva para mim poder. Eu tenho que realmente olhar para essa dor, entender ela e esvaziar isso. E o que te impede de olhar essa dor? A dor. Não. Humildade. Falta de humildade. Entender que
você tem as mesmas mazelas que Eu qualquer vou um. fazer a primeira aqui. Tantos outros que você mesma Tá, já mãe? apontou, e quando vieram ter contigo, você pediu, ou de onde foi te pedido ajuda, você disse isso. Te faltou a humildade de reconhecer que aquilo que você reconhecia havia em você também. Vai ser trabalhado. Só isso. Sempre esteve aí. Todo o trabalho feito consigo, é justamente para te mostrar isso. Aqueles que chegam à tua frente exatamente com o mesmo ponto a ser lidado são justamente demonstrações da vida para que você veja aquilo com que você mesmo tem de lidar. Por isso eu reconheço também. Então, todo aquele que chega na frente de qualquer um de vocês, apresentando qualquer situação, nada mais é do que a vida apontando aquilo que vocês têm de olhar para si mesmos. Não é do outro que está vindo, é apenas a vida demonstrando aquilo que vocês têm oportunidade de olhar. Até porque o pedido daquele cara seria igual, na mesma posição. Exato. Briguei comigo mesmo. Exatamente isso. Exatamente. Era você ali só transfigurada de outra forma aos seus olhos. Tá, já foi. Muito bem. Então entendam. Todo o conflito pelo qual vocês entram, vocês estão lutando com vocês. Embora aqui possa parecer que à sua frente tem outro com outras características, não. No cerne é exatamente igual a vocês. Nem mais, nem menos. Eu passei por uma experiência sábado, eu tomei um chá de ayahuasca. De início, assim, eu não estava entendendo, mas eu fiquei na dúvida. Eu entrei para dentro de uma cobra e meu trajeto de vida foi dentro daquele túnel. E aí eu achava que era um mentor. Depois, também na hora, não me dei conta. Uma dualidade minha que me chamava. Eu dizia, não aguento mais cansar, não vou desistir da vida. Não, segue. E aí eu fiquei na dúvida com essa dualidade. Até onde falta a percepção da gente de por que a gente não tem uma percepção maior dentro dessa situação. Simples, moça, porque falta para vocês vergonha na cara. Porque vocês conseguem olhar e perceber tudo e todos, mas não conseguem se enxergar na percepção do outro. Quando percebem o outro, estão percebendo a si mesmos. Só que rotulam como sendo outro. Só isso. Falta de vergonha na cara. Crianças que clamam para que seu me pai... deparei nessa situação e de início eu não consegui entender aquele processo todo, né? Mas foi... Você vê, moça? Entenda que você teve que cavar fundo ou entrar dentro daquilo que você não quer para encontrar lá a si mesmo. Assim mesmo. Para encontrar lá suas atitudes, encontrar lá os seus valores, encontrar lá como você muitas vezes se vitimiza. A falta de fé. Foi ali, foi um ponto que eu cheguei e disse, tá, mas eu entrei por aqui. Se eu tô dentro de uma copa, eu tô empurrado. Lá não tem saída. E aí, pra que lado eu vou? De início veio aquele pânico, tá, mas agora, pra que lado eu vou? Mas esse não é meu, esse Tá, mas aí que tá. A falta da percepção, às vezes, que a gente entra
Há de Numa se situação- compreender o signo. No caso, a serpente traz o signo da cura. Então, quando você entrou dentro da serpente, você entrou em busca de cura, de redenção, de si curar. Aí você entrou. Mas para buscar essa cura, essa redenção, tem de enfrentar os seus medos. Porque eles são colocados à sua frente para que você não veja o que está por detrás deles, que é você mesmo. Mãe, Que é aquilo que você tem de lidar. Então todos os seus medos são colocados à sua frente para que você justamente não queira prosseguir, não queira avançar para encontrar aquilo que você veio realizar, que é a si mesmo. E lidar consigo mesmo. Daí eu vou fazendo, tá, mãe? Mas o meu outro eu não dava folga. Vamos. Não tem graça, não. Bom, se formos perguntar aos seus ex-maridos quanta folga você dá para eles, né? Hoje eu tive vontade de pegar pelo pescoço. Entendeu, moça? É isso. Primeiro quarto, depois Precisando de um documento e a criatura engoliu. Só fui saber que ele não tinha documento lá dentro do cartório. Aí pede, né, mentor? Aí paciência também, né? Moça, você pediu para ver o documento antes de entrar lá? Não, eu levei na mão. Ele disse que era. Você viu? E aí, quando eu cheguei lá, não era nem. Você ainda acredita em tudo que ele te disse? Não, agora eu cheguei a uma conclusão, que é contar não adianta. Mais uma vez. Quantas décadas precisou para entender? Mas não é a última ainda. Fique tranquilo. Que você vai entrar na mesma situação. Não é a última. Pode esperar. Você dizia... Não, eu tava pensando no que ela falou, porque a situação foi igual que nem o Eduardo e a mãe. Que eu cheguei com o conclusão que eu falei pra ele: pausou o Netflix, avisa pra mãe que não é pra usar. E ele, não sei o que, não reclama se ela usar. Aí ontem ela foi lá e usou. Daí ele olhou pra mim: que não sei o que. Tu avisou? Não avisou. Agora não adianta reclamar. Sobre o Pedro. Já terminou? Para aprender, né? Uma coisa que eu tô aprendendo ali, que eu tô buscando aprender dentro da Aliança Vermelha, é também isso, sabe? Os combinados. Tipo, não cobrar, mas também os combinados. Olha, nem eu falei pra minha mãe ontem: mãe, eu sou adulta, deixa que eu busco, se eu quero comer, se eu quero fazer as coisas, deixa que eu faço. Aí ela parou, não discutiu. Uma coisa que sempre foi um conflito grande. Né? Mas falar como adulta resolveu. Era só minha postura que faltava. Humildade de olhar e dizer: era só um pouquinho, né? Pinhão, então. Come isso aí. Tá em mim, não tá nela. Só dizer não. Mas a gente aprende que tem que dizer não. A humanidade diz pra gente que não. Aí quando a gente começa a aprender, a gente começa a ver que as coisas começam a funcionar. É que isso daqui é que não. Mas tanto caminho. Aquela incorporação do Pedro lá, na entrevista com o Jefferson, ele disse que não sabe como é que ele chegou ali. Ele estava lá na casa dele, na lavoura dele. Daí esse processo, a outra entidade é como se fosse pegar um livro da estante e trazer ela para a mesa, né? O processo de incorporação de um espírito que nunca
sei lá se não é nunca que incorporou. Tem uma parte da consciência que faz todo o processo ali. Como é? Eles pegaram o cara e jogaram no corpo do médium e já começou a falar, né? Tem uma teoria que chega, se cola um com o outro e neutraliza a consciência daquele e começa a atuar por aquele. Mas naquele caso, ele não foi ele próprio, foi outros que fizeram a junção. Tenta dar uma explicada, por favor. Vou usar isso, vou usar um linguajar mais próximo a vocês. E é... de forma que seja compreensível. Aqueles que você trabalha lá onde você fica, como você chama, digitando. Sim. Não se colocam programas lá para o equipamento funcionar? Sim. O que acontece com o equipamento é o mesmo, se tira um programa, coloca outro. Só isso. E daí começa... E ele funciona de acordo com esse outro programa, só. Entendeu? O corpo, o aparelho é o computador. Isso. E daí software é o espírito, esse outro, que tem um... que ele é diferente, ele tem uns que é diferente do anterior. Mas é compatível com aquele hospedeiro ali, com aquela situação, tem... a conexão é possível, então só tira um e coloca o outro. Sim. Ele não é contra, alguém auxilia e vai. Tem e acontece. Alguém que está organizando e disciplinando a situação para que disso saia aquilo que precisa acontecer. E ele falou que tinha um cara alto do lado, meio sério. Era tu ou era outro? Não era tu? Não. Tá. Nesse mesmo assunto, pela ciência humana, os pensamentos vêm dos neurônios, do cérebro. Da sinapse. Mas na incorporação já dá para ver. Aquele outro software, ele traz os pensamentos deles, os gostos dele, diferente do médium. Dentro do que pode ser cognoscível. O que vocês entendem como sendo cérebro nada mais é do que o conector. As memórias do computador. O conector, as memórias não estão aí. Só passam por aí. É que no cérebro é possível, ele interpreta os estímulos vindos. E passa aos sentidos de percepção para que vocês consigam perceber as coisas através dessa conexão. E como a incorporação foi recente, ele traz as informações dele. Mas se ficasse um bom tempo incorporado, anos, daqui a pouco o aparelho começa a perder. Eu estou falando assim, a encarnação. O espírito na criança, ele leva uns 7 anos lá, esquecendo de si e pensando que é o outro. Supõe que fizéssemos isso, tirássemos e botássemos desse aparelho o programa que está rodando, como você mesmo fala, e colocássemos outro programa. O que ia acontecer é que esse aparelho, ao longo do tempo, ia sofrer, ou passar ou transitar, pelas questões, então, que esse novo programa necessita. Eu pensei que o programa ia se adaptar à máquina. Não, a máquina vai se adaptar. Por quê? Porque em termos de hierarquia, assim, utilidade, o programa está acima da máquina. Mas no nascimento, bom, as verdades daquela criança vai sendo aos poucos, né? Vão sendo construídas de acordo com o que precisa e merece, para que o operador do programa, já que é assim que vocês chamam, tenha a melhor condição de usar o programa e o equipamento. E lá a outra entidade falou, todo o conhecimento humano vai ter que virar pó. Não tem tipo utilidade. Bom, você não imagina o quanto, logo. Sim. Isso aqui é outro tema. Assim,
Eu até brinco que Deus que se decida. Tipo, tem um assunto, a metade quer e a metade não quer. Então, o Deus está em conflito, se Deus é tudo. Mas eu entendi. Quem quer é para esses que querem. Aqueles que não querem é porque não é para aqueles que querem, mas não dá para enfiar a goela abaixo de quem não quer, né? Então, não é que Deus está em conflito, é que ele fez aquilo para aqueles que gostam de se afinir. Vocês têm uma tendência a querer padronizar tudo sim. de acordo com os seus interesses. Só que os interesses do universo diferem e divergem dos seus. É só isso. O meu certo é errado para o outro. Onde que o universo não tem certo e errado. O universo justamente busca a contradição das coisas. Para perceber e que possa compreender como na contradição vai se desenvolver o existir. Sim. Daí no mesmo assunto, o que meu irmão faz, a minha esposa achou que é megalomaníaco, né? Ele faz coisas grandes. Para ele é o mínimo, se pudesse fazer maior. Então, é que simplesmente pensam diferentes. Não é que um está errado ou está certo, né? Então, para um é megalomania e para o outro é o natural dele. Moço, tu tá velho demais pra essas merda, né? Mas atirou fora de porta dentro. Pequena. E a culpa é da porta, né? É que ela tá aí depois que você planejou jogar, não antes, né? Os caras ficam rindo porque eles não fazem isso. Por quê? Não tem capacidade de fazer isso. É só tu que tem essa capacidade aí, né? Não tem capacidade. Essa aqui é tipo se esquivando de Deus. Tu tá numa prisão, encarnação, tu tem que ficar quieto, não fazer represárias. Não se preocupe, moço, não tem como se esquivar. Para que a tua estadia seja menos dolorosa, porque não tem como se esquivar. Sim, porque você, falo você enquanto a manifestação da necessidade da encarnação existe justamente para transitar por essas coisas que você disse esquivar. Se não transitasse por isso, não tinha sentido em existir. Certo. Daí foi dito que é só dado a prova a quem tem capacidade de passar pela prova. Porque foi amenizado tudo que pediu, né? Então, aquele que amenizou, que reduziu o que foi pedido, ele disse, bom, isso aqui ele consegue. Mas se ele não consegue, é porque ele preferiu engavetar o amor. Entenda, moço, não é que não consegue. Não, é que não quer. Sim. Quando aqui chega, os valores são muda. outra, a lógica se inverte. Sim. Por quê? Porque passa a buscar os valores do que é material, os valores do que é humano e não o que é do espírito. Não quer conseguir facilmente. Não é o que tu falou antes. O ego não quer prova. O ego quer conforto, quer facilidade, que Deus não arruma. O interessante é que quanto mais busca isso, mais vai caminhando para aquilo que realmente veio fazer, que é passar por situações de aflição. E eu não posso mandar meu espírito se fuder, que senão ele pode querer... Mande. Ele pode querer aprontar para mim. E quem sabe ele queira se fuder com ele. Então, o de quem que vai entrar? O cavalo tem que não dar muito coice. Daí, essa diferenciação foi nos dito que para um encarnado tem 10 que ficou. E lá a entidade lá falou que para um encarnado tem 3.000 inconscientes presos em suas crenças. Mas então esses 10 estão para encarnar, eles já meio que se desvencilharam de suas crenças. Não. Eles estão na... Qual a diferença dos 10 para os 3.000? É isso. Simples. Tá. Esses são os que estão ainda no conjunto de andar de novas reencarnações, vamos colocar assim. Os 10? Esses 3.000 que coloca ali são aqueles que ainda não se libertaram da última reencarnação. Estão ainda encarnados. Só não estão na experiência física, mas ainda continuam na consciência da encarnação.
E daí lá ele relatou que estava na roça, sentiu dor forte no peito e depois acha que superou. Mas depois ele relatou, olhando agora, parece que foi um dia eterno. É como se fosse um sonho que não terminava. Ele ficou 70 e poucos anos lá, vivendo um dia contínuo, assim. Bom, daí a gente tá numa época, tu falou aí de só ficar mais inverno. De alguma forma, daqui a pouco a gente vai estar ali numa situação parecida, se é que já não tá, né? Mas tem que estar aberto a isso aí, porque lá foi dito, ele era simples e aceitava seguir, partir para uma outra. Daí foi fácil. Não foi fácil, eles foram convencendo ele aos poucos, porque quando eles trouxeram ele a primeira vez, ele entrou em um conflito. Deixa eu voltar para o meu buraco. Depois ele já foi aceitando, e depois ele aceitou em seguir, né? Sei lá para quê, mas ali frisou muito a simplicidade e o aceitar a mudança. Senão ele ia voltar lá para a roça dele, não sei mais quantos centenas, milênios de anos, né? Daí. Tá. Bom, era tudo que foi falado. Eu queria falar. Então, desculpe a pergunta, porque não entendi. Conforme a pergunta que o Lino Marco fez sobre esse Pedro, e a resposta que o senhor deu, o que eu entendi, né, na minha... Quer dizer, então, que o Espírito vem aqui, que nem esse Pedro que incorporou um burro e tal. Ou nós mesmos que estamos encarnados aqui, estamos só fazendo o que Deus quer, porque pelo que eu vi não faz nada mais do que isso. Querendo ou não. Uns de com boa vontade e outros sofrendo. Bom, vamos mudar. Muito poucos com alguma vontade, a imensa maioria sofrendo. Quer dizer que lá no fim da história vai ser tudo como Deus quer, de qualquer jeito. Sozinha. Eu tenho esse. A questão é quanto vai buscar sofrer para compreender que não vai ser do jeito que você quer. O que você precisa passar. Então, que nem, vamos fazer exemplo desse Pedro. No fim, ele é usado, assim, usado. Tá? Fazer o que é necessário. Ou nós também. E nesse ser usado, como você coloca, ele também passa por aquilo que precisa para compreender o que ele veio buscar. Sim. Se ele quer que seja rápido ou demorado, prova. Sofreu, não? Etc. Por isso que melhor seria que desencarnassem hoje. Todos. Melhor seria. Aí não contra... Como é que é? Não ia colher mais terras. Ali os dois disseram. De se despedir das crenças, se sujeitar à mudança, né? Aceitar, se sujeitar. E simplicidade e calma, porque vai para onde? Vai fazer o que agora? Depende de ajuda de outros. Porque lá onde ele existia, tinha vaca, tinha lavoura, tinha tudo o que tinha antes. A ponto de ele acreditar que ele estava vivo. Então, se não tivesse a merda da vaca, o pé de milho, quem sabe, né? Mas tudo igual. Aqui é uma merda. Sim, então é mental, né? Imagina que por 70 anos ele ficou dando a mesma enxadada na terra, removendo a mesma terra, caindo com a mesma dor. Se levantando, dando a mesma enxadada, na mesma terra, caindo com a mesma dor. E assim a cada instante. Esse se repetir que o Aleimar lá estava meio que servindo o chapéu, né? Ele estava meio
A repetência. Mas parece que é necessário, tu falou, né? Não dá pra, sei lá. Pra cada um é um tipo. Até que cansa. Uma hora vocês cansam. Inclusive de sofrer. Uma hora vocês cansam. O problema é alguma coisa tem que fazer, né? Bom, daí vamos ver aqui. Que Deus vai inventar, né? Fica tranquilo, moço. Tem muita latrina para lavar. Sim, sim. Tem muito cachorro para tirar Sim, juntamos. o esterco. Fica tranquilo, moço. Tem muita esposa para casar. Sim. Para ficar sendo escravo delas. Fica tranquilo, moço. Não falta ocupação para você. Não vai faltar. É aquela história, não tem como fugir de Deus e do que ele tem. Não vai ser por falta de prova, viu? Não vai ser por falta de criatividade. Muito bem, moço. Imagine que aqui tudo é limitado por tempo, espaço, Sim. gravidade, necessidade de consciência coletiva. Imagina só, moço, como é onde não tem limitação alguma de coisa nenhuma. Onde o implausível, o impensado é presente. E daí os desejos, as posses, paixões são Tudo afloradas. se manifesta em um instante até o seu píncaro máximo e além do que é possível suportar. Daí não precisa de diabo, né? Não precisa. Vocês já constroem o seu próprio inferno. Sim, daí depois não sei. Muito bem. O que mais? Mentor, nós vamos comentar com o senhor sobre o capítulo 19, que é A Fé Transporta Montanhas. Muito bem. Mas tem uma questão que não é desse capítulo, eu gostaria que o senhor falasse para nós primeiro sobre o homem de bem. O homem de bem. O que é o bem? O bem é a vontade de Deus ou a manifestação do universo na vida. O ser de bem é aquele que se coloca em serviço a essa manifestação e não se coloca em revolta a essa manifestação. O ser de bem, ele coloca a vontade do universo sobre a sua vontade. Antes, então, primeiro, o que o universo demanda, precisa e merece, e depois, se alguma coisa tiver, aquilo que eu gostaria. Mas o homem de bem é aquele que se coloca a servir antes, e depois, se for necessário ou preciso, então que o universo tome conta das suas demandas. O senhor sabe, mentor, que quando me suscitou essa pergunta ontem, eu estava mostrando o áudio de noite lá e eu estava vendo uma palestra na internet e veio essa questão. Daí eu, não uma resposta, mas me veio em mente que o senhor diria que o homem de bem é aquele que respeita. Aquele que respeita. Certo, aquele que respeita a vontade. Sim, o senhor falou do universo. Do universo, de Deus. Isso aí. Capítulo 19, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que ao mesmo instante ficou são.
Os discípulos vieram então a ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: por que não podemos nós expulsar os demônios? Respondeu Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te dali para cá, e ela se transportaria. Nada vos seria impossível. Então, dentro dessa passagem, mentor, o senhor comente para nós sobre o poder da fé. Muito bem, irmãos. Entenda que a proposta do alfarrábio ela é alegórica, então vamos trazer ela para que vocês consigam perceber e colocar ela na vida de vocês no dia que transcorre. Aquele que tem fé é aquele que acredita. Aquele que acredita é aquele que se entrega. E aquele que se entrega, ele se entrega sem condições. De maneira incondicional. Mas ele se entrega, ele acredita, ele se entrega de maneira incondicional e ainda compreende que seja lá o que vier, é aquilo que ele precisa e merece. É a perfeição se manifestando na sua existência. Então a vocês vos digo, porque vocês não acreditam, vocês não se entregam. E porque vocês não se entregam, vocês não dão de maneira inconteste. E por isso também o resultado da vida não vos agrada. Aquele que tem fé, irmãos, ele nada quer, porque ele compreende que aquilo que a vida dá, aquilo que o universo demanda sobre ele, é aquilo que é a perfeição para ele. É o que ele realmente veio buscar. Aquele que tem fé é o homem de bem. É aquele que respeita a vontade do universo e se entrega a ela em serviço a ela. Esse tem fé. Não busca para si, não busca aquilo que quer, mas sim se entrega naquilo que a vida precisa. Por isso que a esse, se ele gritar com a montanha vai se mover. O que é a montanha? A montanha são os seus valores, são os seus medos, aquilo que parece para você ser intransponível, aquilo que é gigante aos olhos de vocês, mas que se tiverem fé, se torna pequeno e passa a vos servir. E não mais vocês servindo a montanha. Por isso que a montanha então se move. Porque se vocês tiverem fé em seu coração, se colocarem a serviço do universo, o seu medo vai te dar licença. A sua dificuldade vai lhe servir. Vai se transformar em meio para que você se torne resiliente. Ele pode ter a visão de poder, né? Vou curar aqui, vou mover a montanha, vou abrir meus caminhos, sabe? De inflar o ego, de criar poder, de ser melhor que os outros. Entenda, moço, que vocês ainda... É a visão da coisa também. Vocês ainda trazem por conveniência essa... Misticismo? Essa maneira que foi proposta pelo chorão. Sim. Da manifestação da luz sobre a existência. O chorão, para poder trazer mais para que ser ouvido na sua época, colocou a manifestação da luz, como vocês chamam hoje, como sendo algo de um super-herói. A única questão que foi esquecida no decorrer do que era dito é que todo esse poder, ele existe apenas em relação a si mesmo. Mas não um poder de auto se regenerar também. Tipo, a Estrela do Mar que perde um braço e se regenera. Pode ainda entrar na questão de poderes, né? Moço, de autocurar, mas tudo físico, assim. Moço, você continua vivenciando a mediocridade do mundo, porque aquele que busca o mundo quer poder sobre o mundo. Aquele que busca o universo quer apenas trabalhar sobre si.
usa o conhecimento para ter um poder, né? Não, para sobrepujar o outro, para poder dominar o outro. Isso. O que é isso? Posse. Sim, é. Só isso. Então essa proposta, a alegoria, Sim. ela é colocada para que tenham realmente poder, mas é poder sobre si. Sim, sim. Não sobre o mundo ou o que é do mundo. O que é do mundo é morto. O mundo é um cadáver, moço. Não é de hoje. A sua concepção já é morta. E vocês estão buscando o cadáver. Porque eu sempre ouvi, tu não se curou porque tu não tinha fé. É como se tu não deu crédito. Verdade, moço. O problema é que vocês buscam curar o cadáver. Sim, é. E a cura que você pode realizar sobre você não é sobre o cadáver, é sobre o vivo. Tu não acreditou no ritual, não acreditou na identidade. Não acreditou em você, Sim. não acreditou no universo, não acreditou em Deus, não teve fé. E porque não é um homem de bem, não tem merecimento também. O que o Fritz falou. O Fritz falou. Assim, não o corpo. Que as vestes rasgadas se transformam em trapilho e que se voltem ao pó. O Fritz falou de uma pessoa que o espírito não queria se curar. Tudo que eles faziam, ele desfazia. Ele se culpava lá, não sei porquê. Então, não adianta o outro querer fazer algo em mim que eu não queira, né? O espírito, sei lá. Então, primeiro tem que querer, né? E daí, quem sabe, ganharia um merecimento. Não basta só querer, né? Pelo jeito. Vai ter que ter um merecimento, um propósito. Daí vamos ver. Vale a pena endireitar. Qual é a sua profissão? Nem sei. A profissão que você escolheu nessa... engenharia. Isso. Basta querer ou tem que transitar um caminho para se tornar? Sim, não basta só querer. Ou seja, um desses pequenos pode-se dizer, então, um profissional como você que fez toda aquela sistemática de chatice que você detestava, mas que dizia que era certo, que você ia se dar melhor, lembra, moço? Que até ia conseguir copular mais, aquela coisa toda que você acreditava. Se eles fizerem um caminho parecido, sim, né? Mas não agora. Agora não. Porque não transitou no caminho. É a mesma coisa. Não basta só ter fé. Não basta só dizer que queremos. Sim. Tem que estar disposto a se sacrificar, como você se sacrificou em prol da coisa. Sim. Então não é dizer, moço. A fé, ela se manifesta na autoimolação. Sim. E o que é essa autoimolação? É a disposição de transitar aquele caminho. Não é simples de ser transitado, porque ele passa por abnegação de muita coisa. Abnegação do mundo. Tem que negar o mundo. Mas se vende bastante por aí o caminho fácil, que é só... A porta larga. Só acreditar com força. Não leva para um lugar... Aliás, para o mesmo lugar. A porta larga é como essa. Que você vai atravessar e vai continuar onde você está. Sim. Podia atravessar até de olho fechado e conseguiria. Sim, mas aí pouco tempo bem vai lá. estar do outro lado, vai estar passando pela mesma situação que quando estava aqui. Não é isso? Não muda nada, moço. Continua exatamente no mesmo lugar. Porta larga. A porta estreita, moço, que não é para aqueles que são mais magrinhos, você bem sabe, né? Sim. Essa é para quem estão dispostos a se imolar. Desculpa. Esse é aquele caminho da verdade que a gente está lendo o livro, fazendo um trabalho em cima daquele livro do Cavaleiro preso na armadura brilhante, que só encontra as portas dos castelos quando tu, por exemplo, a do silêncio, quando realmente tu faz o silêncio na alma e começa a olhar para dentro. Fazer silêncio é um ato de coragem, né? Conseguir realmente se ouvir e perceber que todo esse choro, toda essa lamúria, todo esse ranger de dentes é só fruto da infantilidade. Tem mais 2 tópicos, mas o senhor já está... Coincidência, coincidência. Exatamente. Fé humana e fé divina, fé mãe da esperança e da caridade.
Eu acho que humana e divina já conversamos. Exatamente. E exemplificou bem sobre a porta larga e a porta estreita. Né? A porta larga, a pessoa acaba não saindo do lugar, passa, mas permanece no lugar. Nada muda. Agora a questão da esperança é muito delicada, porque pegue o seu alfarrábio para buscarmos a etimologia da palavra esperança. Não de esperar, porque esperar, vocês podem ficar, aliás, fiquem deitados, porque se ficar sentado a bunda fica quadrada. Essa não adianta. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé, expectativa, espera, aguardo. Na religião, a segunda das 3 virtudes teologais. Ao lado da fé e da caridade. Representa-se por uma âncora. Aí tem na parte dos insetos. É que sempre espera uma coisa melhor do que tá. Ninguém espera uma coisa pior do que tá. O problema é esperar. Esperar é um problema. Se você ficar esperando, nada. Não vai mudar nada, não vai acontecer nada, nada se move. Se você ficar esperando. Então, tem que ser da questão do esperançar, né? Que é aquele que tem fé, mas que realiza a sua fé em si. É o exemplo da sua fé. Que age em cima disso. Nem criar expectativas, né? Porque daí é pedir para se frustrar. Aquele que tem expectativa em alguma coisa já está tendo a sua paga, então, no mundo. Não vai ter a sua paga no reino dos céus. Já está recebendo agora. Compreendemos? O senhor sabe, mentor, que todos os dias eu lembro o senhor nos fala como eu tenho que mudar, como eu tenho ainda a ideia de querer dominar as pessoas. Eu, em função do frio, me atrasei para ir no mercado e daí na hora do almoço saí um pouco mais tarde. Era meio-dia e 15. Aí eu trouxe bergamota do mercado, aí o pai pega e me come uma bergamota. Eu digo assim para o pai, mas não pode esperar um pouco para comer depois, né? E ontem à noite a mãe está com o pulmão com problema e o pai no fogo lá fez e ao invés de deixar a madeira, a fumaça saísse, ele abafou o fogo e ficou fumaça na casa toda. Aí a mãe pega, vai na sala e fica na porta recebendo aquele ar frio. E o pai, eu estava lá fora guardando a lenha e eu vi a mãe. Eu digo, mãe querida de Deus, a senhora está pegando frio. Mas aí acaba, como o senhor disse, de repente, eu quero que as pessoas façam o que eu quero, né, mentor? Vamos lá, segue. Compreenda o seguinte. Nesse caso, a sua intenção aí transita pelo amor que você tem para dar para aquele momento em função da sua ignorância. Compreende? Então não se culpe ou não se repreenda. Só compreenda e perceba a sua ignorância. Por quê? Porque Deus, o universo, tomando mais atenção à sua intenção e não ao que realmente acontece, ou a percepção que vocês têm do que acontece, conta para você, então, a sua intenção ao dizer aquilo. A sua intenção era de, dentro da sua compreensão do que é o amor, proteger esse que você entende que ama desse jeito, mesmo que seja um amor egoísta. Desculpe, mentor, o senhor acabou de nos falar agora, mentor, sobre o silêncio, né? O que eu disse, mãe, a senhora está com o pulmão prejudicado, não tem necessidade de ter frio, só que eu acabo falando alto e ela responde, ela diz que, sabe? Então, o senhor sabe, mentor, daí eu lembro que eu tenho que aplicar em mim o eu não sei, auxiliar em silêncio, não que as pessoas, por exemplo, eu disse, pai querido de Deus, espera um pouco, almoça e depois come, não, ele vai, estou sem fome agora, não sim, mas aí tudo que não é nada, ou seja, eu me desgasto, eu brigo com eles, por nada, né, mentor?
Então, aproveite essa oportunidade que o universo está te dando para, enquanto da presença deles aí, ou dessa percepção de presença, você possa aprender a se moderar, a moderar o seu discurso, a moderar a sua manifestação nesse sentido. E é como se eu disse, eu só consigo mudar a mim mesmo, não adianta eu querer dizer com isso. Você está há mais de meio século falando e parece que eles não ouviram ainda. Por que será? Mas ele já entendeu. Então que não adianta discutir com ele. Ele já entendeu. Esse aqui não, moço. Ele continua acreditando que ele falando vai mudar alguma coisa. Sendo que é um lá com 80, outro com 90 quase. E ele espera, olha a expectativa, olha a esperança de esperar. Ele espera que eles vão mudar. É um querer, né? É um querer, ele quer. É um domínio. Ele quer alguma coisa que melhore, que muda, ele quer. Nós passamos mais ou menos também por uma situação assim com a mãe. Ela foi na médica, a médica disse que ela não devia tomar mais café. E aí começou todo mundo a suplinar a vida dela, né? Não toma café, não toma café. Só que ela tomou a vida inteira, ela é aquela pessoa assim, que se não tomasse detalhe, ela ficava com dor de cabeça. Só que uma mulher com 86 anos não morreu por causa do café, agora vão querer limitar ela. E aí, sim, ó, ela estava ficando de depressão porque ela não podia tomar o café dela. Ainda bem que se deram conta, né? É pior. Vai mudar muito o programa de vida dela em função do café agora. Muito bem, moça. Então, mas já me vi nessa situação também, de brigar com a minha mãe, gritar com ela, porque eu tava vendo ela fazer merda e ela não, tipo... Quantas vezes ela fez a mesma coisa com você e você continuou fazendo merda? Aí uma hora eu olhei e disse, sabe uma coisa? Agora, ultimamente, eu tenho me policiado. Tá. Resolve. Foi o negócio das dívidas dela, sabe? Várias vezes eu briguei, várias vezes eu me estressei, perdi meu tempo e ela faz dívida em cima de dívida, não adianta. Aí até que agora tu resolve, foi tu que fez, agora tu resolve. Não, mas tu tem que tomar conta da minha vida. Tu é perfeitamente capaz? Muito bem. Porque senão eu fico perdendo tempo e não vivo a minha vida e não Não, você tem que dizer, eu não dou conta da minha. Não tô dando conta de pagar as minhas dívidas. Exatamente, fiz isso. Tô igual. Diga mais, olha, se eu fizer isso, eu vou pegar o seu para pagar o meu e vou te botar num buraco maior. Isso é. Só dá umas ideias. Aí não adianta gritar, não adianta só pra ver. Dizem que é o diabo que fala assim. Mas o senhor mesmo me disse, moço, por que o diabo é esperto? Digo, não sabe, porque ele é velho, moço. Sábio. Muito bem. O que mais? Só mais uma colocação aqui. Por exemplo, está estourando uma guerra no Oriente Médio. Estourando. O conflito está aumentando, os Estados Unidos bombardeou eles lá. Nunca deixou de acontecer isso. Vocês só estão sabendo agora, mas... Não, justamente, eu quis narrar nos últimos 8.600 anos foi assim, ali. Pois é, e hoje à tarde, vendo um filme, mostra que o Irã, enfim, aquela região lá, Israel é uma ramificação do povo do Irã lá, ou seja, eles são como se fossem a mesma coisa, porém separados. E em um belo momento, mentor, eles começam a falar aquilo, lembrei do senhor novamente, porque nós somos escolhidos, o exclusivismo, a infantilidade e dizer que eles são escolhidos de Deus e todo o resto dos semelhantes deles lá não é nada. Né? E acaba, de certa forma, se arrastando até hoje com uma guerra, né, mentor? E não, desculpa, eu lembrei do senhor pelo aspecto religião, que o senhor veio também acabar com religião.
Porque se o senhor traz a ideia para nós do respeito e essa nova sociedade que se aproxima, que todos são iguais, e você trabalhar na unicidade, não existe povo de Deus. Todo povo é o povo de Deus, né? Muito bem. Isso, mais do que isso. Todo o povo em si é a própria manifestação de Deus. Mas naquela ideia de orgulho, não, eu sou melhor que fulano, né? Ou eu sou escolhido e fulano não. Então, compreendo por que esse processo agora vai tomando cada vez mais velocidade. Então, essas situações, esses conflitos vão se acentuar, vão se exponenciar para que vocês tomem uma decisão de compreender que não tem condição de decidir, e aí a coisa vai começar a andar. Isso tudo já acontece, só não é manifesto, ou seja, não é perceptível a vocês na encarnação que tem, de que gradativamente vocês vão aceitar a imensa maioria de serem substituídos por compreender a incapacidade. Muito bem. O senhor comentou conosco num encontro anterior ali que falando sobre a nova, entre aspas, formatação desse novo ser, que não vai ter mais sexo e tudo mais. Aí um colega disse, mas como é que vamos viver sem sexo? E o senhor disse assim, não, já está sendo preparado um planetinha para vocês, que lá vai ter fornicação, vai ter isso, mas porém, eles estão... Quer dizer, eu estou correr dos dinossaurozinhos, aquela coisa toda agradável, né? Eu estou falando agora e eu não fui o senhor disse, mas de repente uma pessoa saindo das cavernas, se eu piso no seu pé, já me corta no meio, já mata e já era. Então... Se isso já é assim, não precisa pisar no pé, é só atravessar o carro na frente e já basta, né, moço? Ah, tá. Não, nada mais porque a gente já faz, né? Isso, não mudaram nada. Volto a repetir, os pregos é que evoluíram. E de certa forma, esse negócio aí do Irã, lá do Oriente Médio, esse negócio de se achar o escolhido e não sei o quê, não é nada mais do que a gente faz no dia a dia, né? Na casa de vocês, se acham uns melhores que os outros, e uns buscando dominar, ou seja, dizer para os outros o que eles têm que fazer. O ataque americano lá, com as naves lá, inteligente, eu tava tirando o chapéu para Deus. Pô, tu é inteligente, Deus. Criou uns aviões aí, bala, uns mísseis que intercepta. Eu tava gostando da brincadeira. Claro, não era eu, não era no meu rabo, né? Mas é você que tava lá, né? Mas achei inteligente toda a tecnologia, assim. Pô, Deus é foda. Ele também é criativo, né? Porque Deus também tá no meio disso, né? Não tem que ser plausível dentro da teatralização para vocês. Tem que ser algo que evoque entre vocês a oportunidade de exponenciar a questão do conflito, para que em algum momento percebam a necessidade do perdão de um para com o outro. Sim, o conflito. Se realmente quisesse destruir aquilo, é muito mais fácil um terremoto, moço. Pronto. Sim. Muito mais fácil. Não. Tem que ter essa oportunidade de vir outro, se meter, para que o conjunto, ou seja, toda essa narrativa englobe envolva outros, né? Muitos outros mais, para a oportunidade de todos se olharem e se perdoarem. Sim. Oportunidade, eu disse. Não quer dizer que vão se perdoar, mas tem oportunidade. Não vão poder depois alegar que não tiveram, moço. É claro, tudo se traz para o dia de hoje também para nós. Mas teve uma cena que eu vi bem, é como se fosse assim, tinha o pessoal de Israel comercializando coisas numa praça ali, aí entrou um rei, uma autoridade do Irã, entrou a cavalo, e o pessoal disse assim, todos baixem a cabeça para fulano. E um permaneceu com a cabeça olhando, aí esse rei olhou para ele e mandou prender o cara, né? Então, vamos imaginar que foi retratado 3.000 anos atrás esse fato. E esse sentimento acaba agindo hoje ainda, né, mentor?
Porque não concatenam para a possibilidade simples de se perdoar. Então, tem o que interessa. Só isso. Por isso que eu disse. Desde sempre, ali, entre os áreos, sempre aconteceu o conflito. Desde sempre. Então, querido, o orgulho que falta na gente, como trabalhar ainda melhor? Não, como eu vou, se é possível perguntar essa pergunta rasa, pequena, que eu vou fazer para o senhor, mas como alguém orgulhoso, talvez como eu, vai animar um corpo novo, moderno, por exemplo. Se o senhor nos comentou que o Firmino volta ao pó, quem anima Firmino não é Firmino, porém... Exatamente. A grande questão são os valores que acreditam e que levam consigo. Mas o que vai acontecer é que vai só ter muitas mais oportunidades de transitar por situações que lhe constranjam e nisso aprender a abdicar da sua vaidade. Vaidade é a mãe do orgulho. O orgulho é do Firmino ou do espírito? O orgulho é a proposta que se dá através de Firmino para que o ser que manifesta Firmino reconheça onde os seus valores o levam. O orgulho é proposta. Mas então, o ego é espelho do espírito? Não. Não. A manifestação da encarnação nada mais é do que um livro que o ser está lendo e nessa leitura ele se reconhece naquilo. Não entendi nada, mas deixa assim. Tá. Não. Deu um piripaque. O mentor repita novamente para nós tentar simular, também não entendeu. Vamos lá. Para ficar mais compreensível a vocês. É como você abrir um livro. Você pega um livro na estante. Sim. Você começa a ler esse livro. E aquilo que você começa a ler, você começa a reconhecer em você. Tem uma afinidade, né? Isso, perceber uma certa afinidade com você. E você começa a ver que essa afinidade gera consequências para aquele que você está lendo ali, no livro. Sim. Então, a proposta do ser que veio manifestar uma encarnação, em relação à encarnação, esse ser que está lendo essa história e nisso está percebendo as consequências daqueles valores, onde eles levam. Meio que Jumanji. Eu não sei o que é isso. É um filme em que eles jogam um jogo que tem o tabuleiro e acabam participando realmente daquele jogo. As coisas do jogo acabam acontecendo com eles também. Pode ser, mas apenas tem a ideia de que as coisas estão acontecendo consigo. E isso entra vidas passadas que a gente está revivendo situações simultâneas? Não. Não? Se são simultâneas, não são passadas. Começa por aí. Tá. Entenda que esse leitor, ele pode estar de maneira simultânea lendo 5 ou 6, 10 livros ao mesmo tempo. Ele não é limitado a ler apenas um. Ele pode estar lendo vários livros de maneira simultânea porque ele tem essa capacidade. Mas como no sonho, quando acaba, ufa, graças a Deus que é só um sonho. Mas um Teve sonho... muitos sonhos que você não gostaria que tivesse acabado. É, né? tem alguns que não, mas tá. tem Porque senão muito... podemos voltar para aqueles que você gostaria que tivessem só. É, mas os tem que você, quando acorda, diz ainda, agora que acabou. O sonho é bem louco, tinha 4 mortos que tinha que ser velado e tinha visita dos parentes. E eu tava gerenciando a coisa, daí leva os mortos pra cá, leva os mortos pra lá, as visitas pra cá. Ah, que coisa, e vai, zaz. Eu acordei, ufa, é só um sonho. Então, talvez dessa encarnação também, quando acabar,
o espírito diga, ufa, era só um sonho. Sabe quando o cara... O fim que é a salvação da coisa, porque se não acabar ia ficar se enrolando. Mas, moço, não é exatamente isso que você passa nessa encarnação? Sim, é mais ou menos. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É a mesma coisa. Para manter a coisa funcionando, tem que... Dentro do que você acha que é funcionar. Né, na empresa, tipo assim... Na casa... Tem que resolver os problemas, senão a coisa afunda, né? Só que vai cansando. Vai ter que chegar uma hora que talvez não resolva mais tentar manter a coisa funcionando. Sabe, vai optar por falências. E se tudo isso realmente continuar funcionando sem que eu esteja ali, e aí? O que eu faço? E também lidar com a eternidade. Tipo, se fosse eternamente tendo que lidar, daí tem que trabalhar assim a calmaria, né? A temperança que vocês falam, que senão enlouquece. Se ficar eternamente tentando resolver tudo e melhorar. A grande coisa, moço, pela qual você realmente poderia aprender com a real percepção da eternidade é a experiência da solidão. Solidão. A mais pura solidão do vazio. Eu nunca ia reclamar da eternidade, é isso que tu quer dizer? E adorar ser eterno e ter que fazer. Sim, Talvez seja por isso que se criaram sim. universos e multiversos de situações para que os seres tivessem com o que se ocupar. Ah, sim. Porque se compreendeu que a solidão e o vazio é enlouquecedor. É muito mais difícil de lidar. Sim, aprender a lidar com isso, de se ocupar e não sofrer, né? Ser feliz com ocupações, mas também que de uma hora para outra tudo pode findar. Porque essa bomba atômica e não sei o que, e furacão, e tufão, e supervulcão, e sol, e meteoro, nossa, tem um leque gigante de possibilidades, né? Então, vamos indo até Deus acabar com a coisa, ou acabar com a gente. Vamos fazer uma experiência. Sim. Quantos hoje você acredita que dentro da sua percepção de existência do orbe desencarnam por grandes catástrofes e quantos desencarnam nas simplicidades do dia a dia? Você acha que a proporção é de tamanho de um para outro? Parece que é 600 mil por ano que morrem. Ou é maior o número. Mas sim, 600 milhões? Eu não me lembro o número, mas eu tenho lá. Sim, tudo esses aí, acidente, atropelamento. Bom, eu abro o Facebook ali, que eu falei já, a maioria com 60 anos, já. Eu até pensei, quando isso tá meio diferente. Mas tá tudo lá, pelo jeito, no modo natural, né? Como vocês dizem, tá morrendo quem nunca morreu antes. Estão morrendo. Mas a grande maioria, em massa, é morte natural. Não é... Você não precisa de nada, nenhum evento megalomaníaco tão natural quanto nascer, tal qual é a natureza. Sim. E isso aí que vai gerar o ânimo depois, o novo ânimo para tocar a coisa, ou não? Como? O espírito agora acabou essa coisa, essa historinha agora. O que você chama de espírito, ou seja, quem está manifestando a percepção que você tem, talvez esteja hoje manifestado em você, simultaneamente nele, nela. É só um livro que fechou e logo já abre outro, moço. Ele pensa diferente de mim. Não tem os mesmos valores, não. Talvez a eternidade para ele não é problema como ou a finitude como é para mim. Entenda que pra você ele... só compreende ou tem compreensão da existência nesse teatro em função da finitude. Sim. Senão a sua compreensão, a sua percepção enquanto ferramenta seria totalmente diferente.
Se eu tivesse a eternidade para fazer uma coisa, eu ia empurrar com a barriga umas 10 eternidades para frente. Agora, é só tantos anos eu vou ter que fazer isso aí, não tem jeito. Ou alguma coisa do gênero. Tá, mas então tu não quer tem uma trabalhar, sabedoria aí, né? Ele não quer trabalhar, então. Sabe o que é mais interessante, moço? Os dias que ele não tem que trabalhar são os dias que ele mais se movimenta. Que ele não fica parado. Então, no final, moço, é só como vocês dizem, charme. Vitimismo. É, isso. Gosta de ficar reclamando, moço. Guardoso. Sim. Acho que se ele arranjasse um namorado forte, resolvia bem a questão. Acalmava os ânimos dele. Ah, tá. Tirava esse estresse. Ia deixar ele com mais o que pensar e menos com o que reclamar. Aí parava assim, de repente, né? Muito bem. Mais uma colocação. Eu venho na casa em horários bem diversos, moço, sim. estranhos, né, doutor? Então, às 4 da manhã. Não, às 4 da manhã. É. Aí, O problema é de onde ele vem. Ah, bom. Isso não... Ele traz muita companhia com ele, moço. Depois tem que ficar sendo barrada ali na frente e tal, sendo levada para um lado e para o outro. Uns aproveitam e voltam junto lá de onde ele veio. Aí, mentor, era 2 da manhã. Eu decidi que eu tinha que varrer a frente da casa ali. E comecei a varrer as folhas, os plátanos tá caindo as folhas. Aí, como é orgânico, eu coloco no rio. Nada que vá para o rio. Folha pode ir para o rio. Aí o senhor sabe, eles disseram assim, só entra na casa que o mentor autoriza. Por que que eu veio essa interrogação? Porque essa rua aqui é muito movimentada, mentor, e dia e noite, e subiu moto, e subiu carro, eu pensei, puxa vida, eu estou sozinho na casa aqui. Mas me disseram, só chega aqui quem o mentor autoriza. E eu olho para o lado, eu pensei, mas por que eu vou me assustar? Eu não vou dizer que eu vi o senhor, mas eu vi assim era 2h30, 3 horas da manhã, uma figura que eu me assustei. Mas eu digo, só venho para casa que o mentor autoriza, terminei de varrer, aí eu peguei, fechei a porta, fechei por dentro, eu estava aqui, daí eu tomei uma cerveja, olhei o relógio, era 10 para as 4, eu digo, bom, agora é hora de ir para casa. Eu sempre reviso tudo e fecho, agradeço ao senhor, ao seu Zé, Dona Maria, ali, e vou. Aí, mas eu pensei comigo, mas eu não tenho que me assustar. Eu olhei rapidamente, eu vi uma filha. Eu lhe confesso que eu não sei definir exatamente o que eu vi. Mas eu vi uma. Mas também me disseram que essas figuras que aparecem que espantam qualquer pessoa que vem com uma intenção na casa. Não é, meu filho? Sim. Eu só quis relatar. O senhor já sabia, mas só relatar para o senhor esse fato. Tá tudo bem, moço. Fica tranquilo. Ainda nem deram fogo, né, moço? Sim, não jogaram pedra. Você tava com medo disso, que ia morrer queimado dentro, lembra? Sim. O padre se acalmou. E mais uma vez. Leopoldo. Uma questão. A gente tem os trabalhos da segunda, né? E só para me esclarecer o que eu senti, né? E falar com o senhor, porque sem nada eu faço sem falar com o senhor. Quando veio o trabalho da terça, eu senti de algumas formas dentro do meu coração que era para reunir novamente, né? Então, eu senti que o trabalho da segunda, nesse momento, findou. Tudo bem, né? E que a gente traria, então, para os momentos que a gente tem um espaço, né? Porque às vezes o Josué não está aqui, né? Às vezes a gente tem um espaço que fica ali o pessoal conversando com o senhor, que a gente pode trabalhar, a gente fazer esse trabalho que estava sendo feito na segunda, da leitura dos livros, leitura de cartas, né? Perfeito. Da gente se reunir. Perfeito. Tá. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu senti isso quando Tá foi feito. Era para reunir o pessoal. A ideia disso aqui era justamente para isso, para que não permitissem que o seu coração gelado contaminasse todo o resto. Muito bem. O que mais?
Da minha parte, muito obrigado. Pronto, moço? Nada mais? Que nem eu disse pra ela, se eu vir na segunda, na terça eu não tenho papo, já queimei minhas perguntas, né? Então, vamos meter tudo num dia só. E eu sou gringo também. Ai, meu Deus do céu. Que é só pra otimizar a coisa. Muito bom. Que dia vai ser a feijoada que você disse que ia fazer no mês que chega? Ou vocês esqueceram? Você esqueceu, Estrupício? Ah, não é Estrupício. Como é que é o nome da ave? Chupim. Chupim. Você esqueceu? Não. Não? Mas não estou ouvindo nenhuma movimentação sobre isso. Mas Me parece que vocês têm de ser rememorados. Não. Não? Mas agora Ótimo, então vai ser no segundo sábado do mês, né? Vamos fazer em agosto? Ah, você quer mais uma em agosto também? Não, então. Tá bom, uma agora no segundo sábado do mês e no quarto sábado de agosto. Pode ser, tá feito. Mas nós já estamos no fim de junho. A ideia... Vai fazer em 2 semanas vender os ingressos. A ideia... Vocês tiveram meses para isso. Se vocês ficaram protelando. Como é que você disse ali, moço, que fazia? Empurrava com a barriga, né? O problema é de vocês. Isso. Vamos ouvir o Cid. Sabe qual que é o problema do diabo, moço? Ele não esquece. Ele não esquece. Ele tem a memória boa, então, né? Ele não esquece. Vocês que se comprometeram. Agora, a gente pode negociar que eu também não me comprometo com algumas coisas em relação a vocês. O que tu acha, Cid? Segunda semana de julho. Tu vai aderir à proposta ou... Em torno, não sei, pelo dia 20 por aí, vamos fazer outro. Muito bem, tá bom. E você quer também uma em agosto, é isso? O senhor que sabe, se fizemos, não tem problema. Não é que eu pensei em agosto para ter um mês para vender ingresso. Da segunda semana de julho à 4ª de agosto são um mês e meio, né? Dá também. Olha que fantástico. Segunda semana de julho, então, muito bem. Se organiza. Eu vejo já e aviso amanhã na casa todo mundo. Já faço os ingressos todos, na terça já entrego. Terça que vem já entrego. Muito bem. Né, moço? Comer ele satisfaz ainda, né? A cara do ânimo, né, moço? Sim. Dá sem vergonhice. Muito bom. Da cara de pau. Também. Perfeito, então. O que mais? Eu tenho uma pergunta. Semana passada eu tive um sonho que me deixou assim um pouco, no momento, bem confuso. Porque eram sucessivas situações, mas assim, cotidianas. E dependendo da situação, eu vomitava algo. Expelia. Que eu identificava no sonho como sendo sangue. Às vezes sangue, como a gente conhece, esse da veia, vermelhinho. Às vezes preto. Só que eu não entendi isso, o que seria. Se puder me auxiliar. Você estava expelindo algumas coisas que não são tão complicadas de lidar, mas que não são mais necessárias, e outras muito mais complicadas de lidar e que por muito tempo que você não estava com coragem para botá-las para fora, foi te ajudado nisso. Então, uma série de situações que estavam ali paradas na sua vida e que te tocam com os que te cercam, estão começando a sair para fora e isso vai ter poderia dizer um desafio, mas não prefiro dizer uma dor para ser lidada. Você vai ter que lidar com ela, porque não dá mais para esperar.
Isso já começou com Já aquele começou. episódio. Já, né? exatamente isso. Não dá mais para ficar esperando. Ter esperança no esperar. Sim. Tem que agora Agir. isso. De acordo com o passo a passo aqui. Obrigada. Algo mais? Aquilo que você conversou com o Hugo, sim, é aquilo mesmo. Já que está curioso. Algo mais? Falando de sonhos, nessa noite eu sonhei justamente que eu estava sendo julgado pelas minhas traições, né? E aconteceu aquilo que o livro falou. Quando a gente ia ser o veredito ali, eu acordei e pensei, que bom que era só um sono. E um tempo atrás... Então, moço, já vou ali dizer para você se preparar, porque vai acontecer. Conselho, aprenda a se perdoar. E como você pode exercitar isso? Perdoando todos os outros. E você vai se perdoar também. Isso aconteceu uma questão de um mês atrás, uma situação bem semelhante. Eu ia ser preso, julgado, porque eu teria matado alguém. E daí, só dessa vez eu tive aquele sentimento mais de alívio, porque daí eu vi que estava tão real o fato de ter matado alguém e ia receber toda a consequência de... E quando eu acordei aliviado. Nossa, não foi ainda. E não precisa ser, né? Não, exatamente. Mas você sabe que eu sou meio louco. Então, que bela oportunidade, então, para você meditar e compreender das consequências da sua impulsividade, onde elas podem te levar, e se é isso que você quer, ou se você compreende que você não está pronto para lidar com isso, mudar os seus valores. Isso. Perdão, silêncio. Dá outra face. Dá a outra face com felicidade. Essa felicidade interna, compreendendo antes da outra face do que ter que lidar com tudo aquilo que eu não me sinto preparado para lidar. Exatamente. É uma mudança, é um processo, né, mentor? É um processo. Mas, novamente, muito obrigado, mentor. É isso aí. O que mais? Amanhã eu vou levar o Gui para Porto Alegre. Nossa única preocupação é o carro da frente aqui. Quer trocar o problema? Trocar o carro? Não, o problema. Ou vai ter problema numa coisa ou noutra. Tá, trocamos. Pode ir. Fica tranquilo. Vai ter outro problema só. Coisa nossa, moça. Coisa nossa. Ele entendeu. Tá bom. Pergunta, Guilherme. Pergunta. Tá com a boca para falar, não sai? Ele não precisa. Isso ele já entendeu. Não, mas depois que o senhor falou, ele fala. Mas é que não é isso. A outra coisa que essa última sessão foi mais pesada. E eu queria pedir ajuda como lidar com isso, porque ontem e hoje foi... Duro, né, moço? Você compreende por quê que está sendo mais pesado? Porque embora que a multiplicidade de situações esteja atuando sobre aquilo que se veio atuar, também atua sobre todo o resto do organismo, te deixando muito mais debilitado, te causando uma percepção maior de dor e dificuldade. Porque o preço do tratamento é justamente que, a partir de agora, então, todo o resto vai começar a se sentir mais debilitado porque ele está atuando naquilo que se propõe.
Só que ele não consegue atuar apenas naquilo, atua no sistema inteiro. Converse amanhã com ele lá e fale exatamente isso e peça para ele. Diga dessa situação. Coloque como está sendo difícil para ele amenizar a percepção da coisa. Não vai amenizar a coisa, mas pode amenizar a sua percepção dela. Para ficar menos duro de lidar. Entendeu? A próxima vai ser ainda um pouco mais desafiadora. Então peça para ele. Para que você compreenda o processo, mas que, se possível for, a sua percepção seja menor, porque está sendo muito difícil para você. E diz exatamente assim: a carne é fraca. Muito bom, moço. Muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa? Ótimo. Mais alguém? Não? Muito bem, então. Não temos mais nada por hoje. Boa noite. O senhor vem trazer alguma mensagem iniciática, inicial, dia de hoje? Vocês estão chegando num momento da existência que pediram para experienciarem, onde não cabe mais realizarem escolhas que são infantis, imaturas, como é colocado aqui, ou melhor, que os levem ao sofrimento. Vocês já receberam demais para continuar realizando essas mesmas escolhas. O tempo do gemido, do murmúrio, esse acabou. É chegado o momento de vocês se erguerem e assumirem quem e o que são. Estarem condizentes com isso. O período da infantilidade, da infância acabou.